Olá, meus amigos pequenos catatos. Eu tô aqui e vou fazer um vídeo para vocês de coração. Muita gente tem me perguntado como foi a minha imigração para a Europa, especificamente Portugal, como eu me preparei financeiramente, mentalmente. E nesse vídeo eu vou abrir o meu coração para vocês e vos falar como se eu estivesse a falar para mim mesmo. Yeah? Não vos vou omitir, não vos vou contar uma inverdade, não vos vou falar algo bonito apenas para vos criar expectativa ou sei lá, vontade e curiosidade de vir cá. E de maneira nenhuma vou querer frustrar as vossas expectativas. É o seguinte, há uma frase que eu gosto muito que diz assim: não subimos ao nível das nossas expectativas, caímos ao nível do nosso treinamento. Vamos entender treinamento como preparação, para ficar mais fácil. Pessoal, imigrar não é coisa para amadores, não é coisa fácil, nem é coisa impossível. Eu sempre coloco-me naquela posição. Se um homem conseguiu, todos os homens podem, desde que estejam a lutar sobre as mesmas condições, né? Então, se tu tens um irmão, um amigo, um conhecido, e tu sabes que ele conseguiu emigrar, tu também consegues, não tem segredo nisso. A questão é o quão preparado você está, ou quão você se preparou, quão bem você se preparou, ou quanto conhecimento você tem, né? Porque nem sempre é sobre recurso financeiro, é também sobre recurso psicológico, pessoal. E por essa razão eu decidi fazer esse vídeo para vocês, porque cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história e cada um tem suas dificuldades. Não temos as mesmas dificuldades, não temos as mesmas oportunidades ou a mesma sorte. A maioria das pessoas vem para Portugal e migra com um nível de expectativa muito elevado, e quando chega aqui eles encontram uma realidade totalmente diferente e muitos acabam se decepcionando. Há pessoas que são recebidas aqui por familiares e quando cá chegam percebem que os familiares não são tão hospitaleiros quanto eles esperavam. Há pessoas que chegam aqui e são recebidos por amigos e quando começam a conviver com esses amigos, baixei o meu tom de voz, porque obviamente, né, acabo de entrar na loja e graças a Deus a iluminação melhorou e eu precisava fazer esse conteúdo, tá? Procrastinar muito. Foram recebidos por familiares e amigos e a recepção não foi muito boa. Então eles acabaram por se frustrar. Por quê? Porque a recepção muitas das vezes não é muito boa. Por que muitas pessoas aqui acabam se frustrando? Bem, vamos começar. A princípio, muita gente viaja sem ter as condições, o mínimo possível de dinheiro para poder viajar, que aceite, não é? Por exemplo, as pessoas quando viajam colocam muita expectativa de que, olha, aqui é a Europa, tem sempre trabalho, logo que chegarem começam a trabalhar. Não é verdade de todo, nem é mentira. Informamos os nossos clientes que encerramos o nosso serviço dentro de 15 minutos. Olha, vão fechar a loja dentro de 15 minutos. Cheguei bem a tempo. Só saindo da loja e já comprei o que queria. E vocês nem queiram saber, acreditem. Pena aqui, vou sair de um lugar bem iluminado, para ir de um lugar com menos iluminação. Mas tem uma parte aqui, né, que eu acho que eu posso fazer um vídeo rápido aqui para vocês. Tem eco, infelizmente. Bem, o que eu quero dizer para vocês, continuando, que eu vou continuar a dizer, preparem-se primeiro psicologicamente para compreender que não será tão fácil, nem será impossível. E se preparem para as dificuldades. Que tipo de dificuldades eu quero que vocês se preparem ao chegarem aqui? Porque eu não quero que vocês cheguem aqui e se deparem com uma realidade e acabem se frustrando. Em Portugal há muito trabalho em diversas áreas, mas as áreas mais comuns são restauração, que é trabalhar em restaurantes, e construção civil. A Europa, no todo, é um país que carece de mão de obra, né, humana jovem. Carece. E aqui aparece trabalhos para esse tipo. No entanto, é trabalho pesado, não é trabalho fácil. Primeiro ponto. Segundo ponto, os portugueses, os europeus, são muito dados ao trabalho, são extremamente rigorosos, não gostam de pessoas com bunda mole.
Aqui eu trabalho, há trabalhos que são de 12 horas seguido, de pé, né, em restauração, por vezes, e aquilo desde a hora que tu entras até a hora que tu sais, trabalho duro, não há aquela moleza, não. Portugueses não gostam muito de desculpas. Pessoal, mangolês, pessoal africano da comunidade Palop, falantes de língua portuguesa, irmãos, se vocês têm o hábito de se atrasar no trabalho, esquecem. Aqui os descontos são elevadíssimos mesmo. O Estado, né, o governo, permite o atraso de até 10 minutos máximo. Se tu excederes esses minutos, tu serás descontado o valor de 100 euros diário. Não importa se você aparecer no trabalho depois de 10 minutos ou depois de 15 minutos e começar a trabalhar. É igual. Então, a menos que tu converses com a tua entidade empregadora, o motivo que te leva a não ir trabalhar ou se atrasar, eles não irão tolerar. Ponto número 1. Ponto número 2. Faltas constantes também não é permitido. Nós, em Angola, que é o caso particular do país onde venho, nós temos a mania de ter muitos feriados. E as pessoas estão muito habituadas a isso. Desde que eu cá cheguei, só terei uma pausa num feriado, que é esse da Páscoa. E essa pausa, vamos trabalhar das 7h30 às 13h30, depois voltamos para casa. Não existe essa coisa de ponte, de feriado e toda a gente ficar em casa. Há trabalhos específicos que ficam em casa. Há empregos também em fábricas. Também costuma ser um pouco pesado. A realidade aqui é que com o salário mínimo, que ronda entre os 870 euros, né? Já com os descontos, qualquer pessoa consegue viver aqui, se manter. Seja alugando aquilo que nós chamamos, alugando quartos, que é o mais viável para uma pessoa solteira. Existem quartos que também podem ser compartilhados, viverem um casal ou viverem dois rapazes ou duas meninas. Há senhorios que alugam apenas os quartos de sua casa para rapazes, outros permitem que morem rapazes e meninas também, e outros que permitem apenas casais. É muito comum aqui. E o valor da renda de um quarto ronda entre 250, 220. Esse preço ATT são em lugares um pouco mais afastados do centro da cidade. Quando eu digo centro da cidade, não quer dizer gueto, mas lugares assim com pouca urbanização, digamos, né? Ou poucos serviços à sua volta. E, assim, lugares mais próximos, né, no centro da cidade. Quando digo centro da cidade, é viver próximo de lojas, supermercados, pontos de autocarros e paragem de metros. Aqui, né, para quem vive muito distante do trabalho, a solução é mesmo pegar metro e é bem acessível. É um serviço de mobilidade. Os serviços de mobilidade aqui estão a... Não conheço a realidade de outros países da Europa, mas o que eu encontrei aqui é uma realidade super acessível para todo mundo, né? Os metros vão até, penso, 23 ou 0 horas, né? E os autocarros também, penso que vão até 23 horas para vários pontos. Então, basta tu tratares um cartão, né, que é descontado um valor mensal, que é o cartão andante ou outro, e tu tens acesso a esses serviços, tens aplicativos para tu saber a que horas os autocarros vão passar perto da tua paragem, então tu consegues cronometrar, saber, dentro de 15 minutos, o último autocarro passa, por exemplo, e já tem um que estar nessa paragem. É vantajoso viver próximo do metro e da paragem de autocarros. Por quê? Porque assim evitas acordar muito cedo ou caminhar bastante para ir até o seu trabalho. Já ajuda muito. Mas, se tu quiseres economizar um pouco mais, tu podes ir procurar moradias um pouco mais distantes. É nesse outro ponto que eu quero abrir esse parêntese para vocês. Da necessidade de vir financeiramente bem preparado, pessoal. Meus catatos, minhas catatas que desejam imigrar. Eu recomendo que vocês façam a seguinte conta. Se um bom imóvel bem localizado, perto de lugares de oportunidade para trabalho, supermercados, restaurantes, lojas, fábricas, está nesse preço de 350, então vocês façam a seguinte matemática. Venham com dinheiro que vocês consigam sobreviver cá 3 até 3 meses sem trabalho. Ah, mas Anderson, vou ficar 3 meses sem trabalho, então aí o trabalho é difícil. Não, eu estou a dizer para você se preparar para o pior cenário possível. Por quê? Eu já ouvi pessoas próximas, muito próximas de mim, dizendo que amigos prometeram que iam lhes receber. E quando chegaram aqui, depois de um mês, se cansaram deles e disseram, mano, já não vai poder ficar aqui, tens que ver um sítio para ficar. E uma coisa que é verdade, também me foi dito. E eu quero que vocês saibam para se prepararem para isso.
não para se entristecerem com isso. Percebam, pessoal. Não quero que vocês se entristeçam. Vocês podem tudo naquele que vos fortalece. Lembrem-se disso. Quem nos fortalece é Deus. Vocês não podem desanimar por nada, nem por ninguém. Então, as pessoas ficam assim meio que começam a deprimir. Meu Deus do céu. Às vezes, tu és aquela pessoa que ajuda a tua família em Angola. E você já tem tudo calculado. Pô, quando eu começar a trabalhar, o primeiro combo que eu fizer, não posso gastar à toa. Tenho que mandar sempre um trocado para a banda. Pessoal, estou a baixar as mãos porque os braços me doem mesmo devido aos treinos. O ombro, especificamente. E as pessoas ficam já com aquela, né? Aquela conta um pouco restringida. E as pessoas aqui às vezes não têm dor, mano. Tem dito que as pessoas quando chegam na Europa mudam. Aquele calor que muitos tinham na banda acabam se perdendo, estás a ver? Tornam-se menos empáticos. Então é isso. E por vezes pode não acontecer que você não conseguiu o trabalho, somente porque ainda és novo. Por exemplo, já tens o trabalho, mas ainda és novo cá, ainda não apanhaste a patada das coisas. E vão te dizer mesmo, mano. Você pediu para ficar na casa por um mês, dois, já estás a trabalhar, então tens que ver sítio para ficar. E você vai ficar, meu Deus do céu, tens que ver sítio para ficar. A realidade dos arrendamentos aqui costuma ser, não para todos, mas às vezes os senhorios pedem um valor de calção e mais 2 rendas adiantadas. Imagina, tu começaste a trabalhar, ganhas o salário mínimo, ou se calhar um pouco mais, e tens de tirar, por exemplo, a mensalidade, o valor do calção e mais 2 rendas adiantadas. Muita gente não consegue isso. Então é sempre preferível procurar um imóvel. Pessoal, vou pausar. Já estou a chegar em casa. Vou pausar o vídeo, a iluminação vai estar melhor. E vou dar continuidade, permitam. E esse pessoal, cá estou. A iluminação está bem melhor. Já estou em casa. E vamos continuar com aquilo que eu estava a dizer. Muitas pessoas se frustram ao perceberem que não foram recebidos por pessoas que eles confiavam, amavam, gostavam e acabam meio que perdendo aquela força de continuar aqui, de continuar a lutar. Eu acredito que não precisa ser assim e se nós nos unirmos mais, né, nós podemos mudar as coisas por cá. Tanto que no final desse vídeo, fiquem ligados, eu vou fazer uma proposta para vocês e podemos encarar esse desafio juntos. Bem, Portugal é um país que tem o custo de vida um pouco mais elevado em relação aos outros países da Europa, principalmente no quesito habitação. As casas em Portugal são muito caras, tanto para compra quanto para arrendamento. E por que motivo? Às vezes as pessoas não sabem. Portugal costuma ser, ou é, um país com um índice de turismo muito elevado. É um dos países mais quentes da Europa e, num período de primavera e verão, costuma receber muitos visitantes. Isso faz com que as receitas do país aumentem e também o custo das moradias, das casas, dos apartamentos tornem muito alto, porque é um país onde há muita circulação de turismo. E os turistas fazem o quê? Os turistas colocam dinheiro no país. Então você tem que saber disso. As pessoas, por vezes, escusam-se de receber pessoas em casa porque isso vai pesar nos seus bolsos. Isso é uma medida para não nos tornarmos vítimas, né? De que não, a pessoa não me recebeu, não tem bom coração. Nem sempre é por aí. Por isso eu fiz esse vídeo no intuito de vos ajudar a se prepararem psicologicamente para lidar até com o não. Da pessoa vai dizer, olha, tu já não vais poder ficar na minha casa. Para aqueles que conseguirem alguém para os receber. Porque há pessoas que sequer conseguem e não viajam. Ali eu vou dar uma sugestão para vocês. Olha, procurem sempre companheiros, né? De batalha. Vamos dizer assim, porque viver fora é uma batalha, irmãos. Emigrar é uma batalha. Quem emigrou, vocês podem colocar na vossa mente, é um guerreiro que já venceu uma luta, não venceu o combate, não venceu a guerra ainda, mas que já venceu uma batalha. Tem outras pela frente. O que é que vocês podem fazer, pessoal? No vosso processo de viagem, procurem. Se puderem vir 2 pessoas, melhor. Um casal, melhor. Aqui em Portugal é muito comum casais, namorados, viverem juntos. Isso não é só porque se amam tanto, eu já percebi isso, mas é porque o custo de vida fica mais leve. Compartilhar a casa. Tu vais ter o preço do arrendamento, por vezes,
Às vezes é com as despesas incluídas, despesa de água, luz, gás, por exemplo, para as casas que têm já o serviço de gás implantado, internet também. Ou podes encontrar uma casa, né, por exemplo, num preço barato, da realidade de cá, mas as contas separadas. E vocês têm que ter a disciplina de fazer uso racional da eletricidade, da água e da internet, por exemplo. A internet é mensal, isso não interfere tanto no custo, já está estipulado. Mas o consumo da água e da luz vai depender do vosso uso, do quão racional vocês fazem uso dessas coisas. No nosso país, a água e a luz é barato. Nós podemos debater sobre muitas coisas, né, ou discutir sobre muitas coisas no nosso país, que ainda não é satisfatório aos nossos olhos, mas há muita coisa que em Angola ainda é mais fácil do que aqui. O problema é que nós lá não temos o poder de compra. Essa é a grande diferença. Andou um vídeo por aí na internet de um senhor, né, do cargo público ou político do nosso país, que fazia a comparação de comprar pão em Angola e comprar pão em Portugal, e que dizia que é mais fácil comprar. O pão em Angola é mais barato, de facto. Se formos por essas lentes, se chegarmos por essas lentes, é sim mais barato. Mas se olharmos no outro ponto, que é o poder de compra, que é o valor do dinheiro na realidade, porque existe o dinheiro em si e existe o valor do dinheiro no terreno. Não há comparação nenhuma. 1 euro não se compara com um kwanza. Até porque 1 euro no banco tem um valor e 1 euro na rua tem outro. Se tu entrares, consultares o câmbio hoje, tu verás que 100 euros tem um valor do câmbio diário. Agora, vai na rua imprimir aquele mesmo valor. Já não é o mesmo. Tu vai sair de 100 mil kwanzas para 120. Percebam, né? É só essa analogia que eu queria fazer. Então, há coisas que aqui o custo é um pouco mais elevado para a realidade daqui, para a moeda daqui, para a realidade da Europa. Evitem fazer sempre comparações transacionais sobre moedas, né? Não, 100 euros, com 100 euros eu consigo, é tipo 100 mil, quantos eu consigo comprar isso e aquilo. Não, não é a mesma coisa, pessoal, não é a mesma coisa mesmo. Então, 250 euros aqui é muito dinheiro. 250 mil quase na banda não é tanto dinheiro assim. E as rendas aqui, pagam-se mensalmente. Então, o que eu estava a dizer para vocês, se puderem vir entre companheiros, entre amigos, não vir sozinho. Há vezes, né, que um adianta para receber o outro, também. Só que muita gente que não sabe, né, ou não sabia, as pessoas aqui, por tendência, tornam-se um pouco mais, eu não vou dizer frias, eu vou usar o termo racionais. As pessoas se tornam muito racionais quanto ao uso, né, ao custo de vida, quanto às despesas de casa. E ali se tornam menos empáticas, né, à dor do outro. Do tipo, eu quero um sítio para ficar, preciso. Não, mano, por favor, não venha para ser dependente. Se prepare mesmo. Quanto melhor preparado você estiver, melhor. Se prepare mais. O teu treinamento tem que ser mais difícil ou melhor do que a guerra em si. E a preparação antecede a guerra. Ou seja, enquanto estão na banda, batalhem, façam dinheiro, vão atrás das coisas, trabalhem com tudo o que puderem, trabalhem com intermediação de casa, trabalhem com venda de carros. É um tipo de trabalho que te dá um dinheiro rápido, estás a ver? Sem muito custo. Aqui é a mesma coisa, aqui as pessoas também trabalham muito com intermediação de casa. Eu depois vou fazer um vídeo, né, sobre onde vocês encontrarem casas. Muitas das vezes é pelos sites, mas também como na banda. Tem grupos no Facebook que facilitam, nem toda a gente publica as suas casas. Por exemplo, nas imobiliárias, elas publicam em grupos no Facebook. Eu encontrei 2 quartos disponíveis para arrendar. Nesses grupos, um amigo português partilhou comigo, por exemplo. Outra coisa também que as pessoas me perguntam, Anderson, ali tem muito racismo, como é que é? Não, vou dizer assim, não. Os ataques racistas aqui não são, tipo, diretos, em alguns casos. Na maioria dos casos, se não. Eu ainda não sofri um ataque racista. Mas embora, no dia a dia, eu penso que já lidei com uma pessoa ou outra racista, mas não vamos falar assim abertamente porque isso é crime. É como ofender alguém da comunidade LGBT, por exemplo. É crime. Tu podes, né? Se tu conheceres essa pessoa, tu podes notificar a polícia e ele receber uma multa por causa disso. Mas tu vais notar muitas vezes pelo comportamento, né? Vai ser um pouco mais apático, no cantinho dele e tudo mais. A expressão facial, o olhar, eu sempre digo que o comportamento denuncia. Por mais que a pessoa queira fingir, mas o comportamento dela vai denunciar, porque ele vai ter uma espécie de apatia, ele vai se manter afastado de ti. Mas, se não, no dia a dia, existem pessoas muito porreiras, eu recebo muito apoio dos meus colegas de trabalho e ganhei amigos
cá, né? Não são muitos, é um ou dois, que eu tenho como amigo, né? E é que têm me dado todo o suporte, toda a ajuda aqui. Tu vais encontrar pessoas de muita boa índole. Algumas pessoas costumam dizer assim, o pessoal cá não são tipo educados, mas são instruídos. Tanto nos serviços públicos, quando tu fores, não tenha receio se você tiver alguma dúvida, alguma inquietação que não consigas resolver. O serviço público aqui funciona e bem, as pessoas têm a obrigação mesmo, tu não vais precisar forçar isso, mas eles vão te deixar esclarecidos sobre tudo até você conseguir tratar os seus documentos. Também fica a promessa aqui de eu fazer vídeos a falar de quais documentos são imprescindíveis a ser tratados ao chegar em Portugal. Pessoal, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou procurar resumir o que já falei aqui para que vocês tenham uma imigração de sucesso. Preparem o vosso mindset acima de tudo, estejam preparados para lidar com situações adversas, as mais piores possíveis, né? Eh, Venham preparados para arrendar as vossas próprias casas. Vamos chutar aí. Por exemplo, um quarto a 350 euros. Tu podes procurar um quarto partilhado, que é melhor. E se não for partilhado, fores tu sozinho, nesse primeiro mês, se mata, irmão. Se mata de procurar trabalho. Vais encontrar, acredita em mim, no que eu estou a te dizer. Nem que seja eh, tipo um job só de horas extras, ou a part-time, aqui aparece muito, mas não se limitem a procurar emprego apenas nos sites, peguem o vosso currículo, vão, girem pela cidade. Obra, não tenham receio, não tenham receio. Portugal é um país que precisa de mão de obra. Não tem emprego em todo lugar. Não confunde a tua licenciatura, não confunde o teu mestrado, no princípio aqui não vai valer para quase nada. Para quase nada mesmo. Não conta muito com o trabalho de escritório, de ficar sentado. Conta mesmo com labuta, restauração, lojas, supermercados, fábricas. E há trabalhos, por exemplo, nos supermercados, que se você trabalhar no turno da noite, tu recebes um abono salarial do tipo 60 ou 70% a mais do teu salário se você trabalhar no período da noite ou aos finais de semana. E tu sempre que fizeres horas extras, também te são pagas essas horas extras. E acreditem, é um dinheiro que faz toda a diferença no final do mês. Por exemplo, se tu trabalhares um dia, podes ganhar, por exemplo, 70 euros. Há empresas que te dão esses 70 euros limpos, né, por dia, e há empresas que depois te é descontado no teu IRS ou no teu imposto. Mas também, ainda assim, tu vais ficar com uma boa parte desse dinheiro e faz toda a diferença. Por exemplo, 70 euros no final do mês a mais na sua conta já dá para tu comprares comida para um mês, para uma pessoa. De 70 a 100 euros tu consegues te alimentar aqui em Portugal. Já é muito bom. Então, se não tiver a aparecer um trabalho a tempo integral, se esforça mesmo. Passa em zonas que tem obra e pergunta, diz eu quero ajudar. O que vocês precisam ter aqui é resiliência e resistência mental para lidar com tudo, para lidar com preconceito, para lidar com racismo. Eu costumo dizer, racismo para mim não existe. O nome disso é ignorância. Ignorância, simplesmente, ignorância de quê? De não enxergar o belo na diferença. O que existe em todo lugar é preconceito. Tu vais chegar em Portugal e tu vais perceber que existe preconceito entre o pessoal do norte e o pessoal do sul. Existe essa rixa. Do mesmo jeito que existe em Angola, existe um preconceito entre o pessoal do norte e o pessoal do sul. Os mukongos, ou os bakongos e os sulanos provocam-se sempre. Existe discriminação entre nós, entre angolanos e congoleses, por exemplo. Então não estranhem sofrer um tipo de discriminação aqui. Às vezes fazem comigo brincadeiras racistas e eu não levo para o lado pessoal. Eu acho que isso é destrutivo para mim. O que muita gente chama de racismo, eu chamo simplesmente de ignorância, que é fechar a mente para o conhecimento de que existe uma raça diferenciada, um povo diferenciado, que tem uma cultura diferenciada, que tem um sotaque diferenciado. E em toda parte do mundo não existem sotaques iguais. Desde que fomos separados por zonas, por tribos, por raças, por etnias, começaram a surgir diferenças. Então, estejam conscientes a isso. Orgulho pelo vosso tom de pele, orgulho por onde vocês vêm e não baixem a cabeça para nada. Saibam o vosso valor e não dependam da validação nem da opinião dos outros. Quando forem rejeitados por alguma coisa, se perguntem o que me falta para que eu possa melhorar. O que falta em mim, nunca o que falta no outro. Nunca. Então, o que eu te sugeria para que disse que ia deixar para o final do vídeo meu Deus, bati na mesa, perdão, e o tripé escorregou daqui onde eu coloquei. Ajustou mais. Bom, quem sabe faz ao vivo, não é? Certo. A sugestão que eu dava é a criação de uma comunidade, de um grupo. Eu vou criar um link, eu vou deixar aqui o meu Instagram, e vocês podem clicar, e eu vou deixar lá um link para criarmos, onde vai estar a comunidade angolana.
eu estou na cidade do Porto, e eu quero que tenha pessoas em diversos pontos para que as pessoas, quando tiverem que viajar, a questão principalmente da moradia não seja um bicho de sete cabeças. Primeiro, tu precisas de ter um teto para dormir. Venha com dinheiro para uma renda, duas, três rendas, no mínimo, que eu recomendo. Você consiga viver, né, mesmo sem trabalho. Então, tenta fazer um cálculo. 350 vezes 3. Né, que é o cálculo máximo. Porque tu podes não querer ficar no Porto, tu podes querer ficar em Lisboa. É uma cidade um pouco mais cara, né? Ou próximo de Lisboa, Santarém, ou outras cidades, outras províncias. E, mas onde há maior oferta de trabalho. Porto também é uma cidade com maior oferta de trabalho. Há cidades que não oferecem tanto trabalho e têm uma renda mais barata, mas não é compensatório. Depende do objetivo que te traz cá. Mas se teu objetivo é emigrar para viver, tu precisas ficar num lugar onde há maior oferta de trabalho. E até agora comprova-se que Lisboa e Porto têm as maiores distribuições de ofertas de trabalho. Então vamos criar uma comunidade onde, se calhar, vamos estar dividido entre pessoas de Porto e Lisboa e podermos nos ajudar nesse quesito de casa. Onde pessoas que, por exemplo, moram num quarto e queiram compartilhar, possam vos receber, né, até tempo determinado, porque é chato estar na casa de alguém e ser dependente, ou depender de alguém para te receber para você ter que viajar. Eu quero facilitar, né? Quero ser um facilitador, porque eu acredito que se não fosse pelas pessoas que me receberam aqui, eu também não teria conseguido, e eu acho que ainda podemos resgatar os nossos valores angolanos, nosso calor, e nos ajudarmos mutuamente, fazendo das vossas lutas as nossas também. Eu tenho amigos que também querem vir para cá, e eu não me sentiria bem se eu não pudesse ser uma ponte para que essas pessoas chegassem cá. Não para ficarem comigo, não, pessoal, não. Mas para que eles consigam chegar cá e lhes dar a primeira patata. Porque quando tu chegas em Portugal, tu vais precisar de alguém que te acompanhe nos primeiros dias, e essa pessoa nós vamos chamar de representante fiscal. É a pessoa que, por exemplo, tu, quando chegas em Portugal, precisas tratar 3 a 4 documentos importantíssimos. Cartão de utente para as consultas médicas, o NIF para abertura, para a compra de chip ou do cartão sim, para tu te comunicares. Comunicação é super importante aqui. Quase tudo que tu fazes vão precisar do teu número de telefone, tu vai precisar de um NIF, precisa de alguém que te acompanhe, que sirva como representante fiscal. Quiçá, a pessoa que vai estar contigo também irá ser o teu representante fiscal. Mas para isso, é necessário que essa pessoa tenha trabalho ou um contrato de trabalho. Ali percebe o porquê do trabalho ser muito importante aqui. É muito importante, porque só com o trabalho você consegue ter acesso a vários documentos. O NIF tu consegues sem trabalho, mas tem um outro documento que é de extrema importância, que só consegues com o contrato de trabalho, que é o NIS. Então, o NIF tu vai precisar de um representante fiscal. Depois do NIF, tu podes tratar dos outros documentos sozinho e vai precisar também de um atestado de residência. E a pessoa que te recebe, que deve ter um contrato, é que te leva até a junta da freguesia. O que é uma junta de freguesia? Cara, é semelhante a uma administração, né? A administração de um município. Então, tu vais precisar disso. Pessoal, obrigado pelo vosso tempo. Eu deixei isso para o final para fazer sentido para vocês. Se esse conteúdo vos esclareceu sobre alguma coisa, se esse vídeo vos ajudou em alguma coisa, não hesitem, deixem um like, subscrevam no canal, tamo juntos e eu vou continuar fazendo vídeos sobre tudo o que vocês precisam saber para imigrarem e para dominarem, para marcarem os primeiros passos cá. Eu tive alguém que me ajudou e eu quero ser esse alguém que também irá vos ajudar, nem que à distância. Depois vocês visitem o meu Instagram, Anderson Massaco, deixem uma mensagem, digam, olha, vim por causa do vídeo no YouTube, por exemplo, e Gasman, pau mesmo, vamos para cima com tudo, não desanimem. Estamos juntos, comentem, deixem vossas dúvidas e sobre o que mais gostariam de saber, deixem nos comentários. Eu vou me guiar com base nisso. Eu fiz esse vídeo por causa de muitas perguntas que eu recebi. Aquelas que forem mais repetidas, é o vídeo que eu queria fazer. Então não hesitem, estamos juntos e conto com vocês, meus captados.